Bom, essa aula aqui para fechar aquele material em relação aos acidentes de trabalho, tanto nas responsabilidades e consequências. Sendo que agora nós vamos tratar dos últimos tópicos do material que eu deixei com vocês, que trata das consequências dos acidentes de trabalho. Consequências para o trabalhador, para a empresa e para o governo. As consequências dos acidentes agora para os trabalhadores. Claro que nós poderíamos citar muitas outras, mas eu coloquei só esses 4 tópicos aqui. Primeiro, a lesão sem perda de tempo. Nesse tipo de consequência, o trabalhador ele vai receber atendimento médico e depois ele pode retornar às suas atividades normais. Até pode ocorrer até no mesmo dia. Depois o próximo aqui é a incapacidade temporária. Ou seja, o trabalhador ele fica temporariamente impedido de exercer a sua atividade. Ele necessita ficar afastado de suas atividades por alguns dias e depois ele pode retornar. Depois a incapacidade permanente. A incapacidade permanente, o trabalhador ele fica incapacitado de exercer aquela atividade que já era comum, que ele executasse. Pode acontecer, por exemplo, quando ele perde um membro. Então, isso impede ele de executar aquela atividade que seria de rotina dele. E depois nós vamos ver que essa incapacidade permanente aqui, ela vai gerar depois uma consequência lá para o governo, para a Previdência Social. Sendo que essa incapacidade permanente ela pode ser total ou parcial. A depender do tipo de atividade que ele executava, pode ser que não consiga mais executar ela e nenhuma outra atividade. E a depender do que ocorreu, ele pode ainda continuar trabalhando, executando um ou outro tipo de trabalho, de serviço. E a consequência mais grave dessas que foram listadas aqui seria o óbito, que é quando o trabalhador vem a falecer em decorrência do acidente. E lógico que esse óbito é uma consequência para o trabalhador, vai gerar uma consequência depois para a empresa e também para o governo, que no momento aqui nós estamos tratando só da consequência para o trabalhador. Em seguida, no material está até como tópico 9, as consequências ao governo. Mas antes, vamos só lembrar aqui novamente, né, sobre a diferenciação de doença profissional e doença do trabalho. Que isso é útil para entender depois alguns pontos lá mais à frente. Então, o que vai acontecer? A doença profissional ela é específica de uma determinada atividade. E existe uma relação em que a gente consegue analisar se aquela doença ela realmente vem daquela determinada atividade. Aqui, né, nessa tabela, que é um trecho de uma tabela, na verdade, então nós conseguimos relacionar determinada doença com determinado produto ou atividade. Então, pegando aqui esse primeiro, neoplasia maligna do estômago, ela pode vir a ser desenvolvida devido ao trabalho com asbesto ou amianto. Depois eu tenho aqui leucemias. Aí eu tenho uma série de situações de tipo de trabalho, produtos que vêm a desenvolver a leucemia. Por exemplo, trabalho com benzeno, radiações ionizantes, óxido de etileno. E depois aqui também a sensação de estar acabado, que também é chamado de síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Então ela vem a ser desenvolvida devido a ritmo de trabalho penoso e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho. Então essa relação aqui, essa tabela serve para se o trabalhador vem a alegar que desenvolveu determinada doença em um determinado ambiente, dá para verificar se realmente aquela doença ela pode vir a ser desenvolvida devido àquele tipo de trabalho que ele está desenvolvendo.
Em outras palavras, se ele, por exemplo, falar que ele desenvolveu neoplasia maligna do estômago, mas ele não trabalha com asbesto ou amianto, e só existe o asbesto ou amianto que venha provocar esse tipo de doença. Então, não tem como ele alegar que essa doença foi desenvolvida devido à atividade dele, a não ser que estejam previstos outros agentes que venham provocar essa doença de exemplo que eu falei. E a doença do trabalho, ela é desenvolvida devido a uma condição do ambiente. Então, ela tem relação com o ambiente que o trabalho é realizado. Nós podemos dizer que não há uma relação direta entre a atividade que o trabalhador executa e a doença. Essa doença está relacionada com o ambiente. Vamos colocar aí um caso, uma situação simples. Se o trabalhador ele trabalha num ambiente muito ruidoso, tem muito ruído, e ele não utiliza proteção, com o tempo ele pode perder a capacidade auditiva ou até ficar surdo. Porém, isso que ele desenvolveu não tem uma relação direta com a atividade dele, é com o ambiente. E para concluir a parte aqui de doença do trabalho, mas vocês já viram também, né, muitas vezes essa diferença entre as duas, mas aqui não são consideradas doenças do trabalho essa, esses quatro tópicos aqui. Primeiro, doença degenerativa, ela não é considerada doença do trabalho, inerente a grupo etário, ou seja, aquela doença que é desenvolvida devido a uma determinada faixa de idade, doença que não produza incapacidade laborativa e doença endêmica, que seria uma doença adquirida que é específica de determinada região. Então essas quatro elas não são consideradas doença do trabalho. Então se a última aqui, só para ficar mais claro, se o trabalhador está inserido em uma região em que é comum a malária, ele não pode alegar que ele desenvolveu ela devido ao trabalho ao ambiente de trabalho dele. Para o governo, nós temos as seguintes consequências. Claro que pode listar outras e de outras formas, mas vamos deixar essas aqui. A primeira, auxílio doença acidentário. O auxílio doença acidentário, ele é para quando o trabalhador ele precisa se afastar devido ao um acidente de trabalho. É específico, é um auxílio específico para no caso de acidente de trabalho. E aqui é o que eu falei, aquela consequência que o trabalhador tem lá atrás, a depender do que aconteceu com ele, vai gerar aqui uma consequência para o governo, que é ter que arcar com esse benefício para o trabalhador. Arcar entre aspas, né? Claro que todos nós contribuímos e nós que arcamos, nós o governo, mas assim, gera uma consequência para o governo o acidente lá do trabalhador. Depois, o auxílio acidente. Lá no material que eu tinha deixado, eu estava escrito está escrito, né, que o auxílio acidente é só em relação ao acidente de trabalho. É porque nós estamos tratando aqui só de acidente de trabalho mesmo. Mas só por questão de curiosidade, o auxílio acidente ele é dado a qualquer tipo de acidente, mesmo que não tenha relação com o trabalho. Você pode sofrer um acidente fora do trabalho e esse acidente diminuir a sua capacidade para executar a sua função. Nesse caso, você vai receber o auxílio acidente. E o auxílio acidente ele não impede que você continue trabalhando. De repente devido ao que você sofreu, você teve uma diminuição da sua capacidade laborativa, mas você pode a sua capacidade laborativa que é o que você realizava normalmente, né? Vamos colocar assim. Mas você pode desempenhar uma outra função.
Então você recebe o auxílio acidente, que é uma indenização devido àquela incapacidade que você desenvolveu. Então você pode receber essa indenização e pode continuar trabalhando normal. E depois a pensão por morte, creio que seja mais tranquilo de entender, quando o trabalhador ele vem a óbito, a família tem direito à pensão por morte. Aí depois vocês podem dar uma olhada lá no material como funciona a questão da pensão por morte. Aí lá vai ter, recebe o marido, a mulher ou companheiro, filho menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade, pai e mãe, irmão menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade. A renda que da pensão por morte, ela vai corresponder a 100% do salário de benefício, que é o salário para o qual ele contribuiu. Aqui nessa pensão por morte, nós vemos como é interessante o funcionamento da Previdência Social. Esse trabalhador ele pode ter contribuído aí, vamos supor, um ano, e ele vem a falecer no trabalho, a pensão por morte ela vai ser dada, vamos colocar aí, para o resto da vida para a família dele. Então, observem o custo que isso vai gerar para a Previdência Social. E olhem também por outro ponto de vista. Ele contribuiu por um pequeno tempo, mas devido à forma de funcionamento da nossa Previdência, a família vai ter direito a essa pensão para sempre, podemos dizer. E, por último, como consequência ao governo, é a reabilitação. É quando o beneficiário, o trabalhador, ele está incapacitado parcialmente ou até totalmente e a Previdência ela vai procurar algum meio de reabilitar ele para, de repente, executar a mesma atividade, talvez seja difícil, né? Ou uma outra atividade. Isso, logicamente, também gera um custo ao governo. E as consequências para as empresas, elas podem ser em relação ao patrimônio e em relação aos trabalhadores. Acho que e aqui é tranquilo também de conseguir observar, principalmente com relação ao patrimônio, que nós podemos ter danos a equipamentos, a interrupção dos processos. Em caso de acidente, vai ter que, a depender, mas na maioria das vezes tem que parar o processo que estava sendo executado. Se você teve uma parada de processo, você vai ter que elaborar algum plano de contingência para conseguir atender determinado cliente dentro do prazo. Essa parada de processo ela pode gerar uma diminuição da rentabilidade, né? Redução da rentabilidade. Tem a questão da imagem da empresa também. A empresa ela é como ela passa a ser vista depois que tem um acidente de trabalho, como as pessoas vão ver essa empresa, como os clientes vão ver essa empresa, os futuros clientes vão ver essa empresa, e essa mesma imagem ela pode fazer com que ela perda contratos futuramente, ou perda os contratos em andamento também, porque pode ser que tenha um acidente e ela não consiga atender o cliente dentro do prazo, então ela vai vir a perder aquele contrato ou receber multa, né, devido a um prazo não cumprido. Depois nós temos as multas trabalhistas, principalmente se ela foi negligente em algum ponto para contribuir para o acidente de trabalho e ainda que ela tem que desprender um tempo para a investigação do acidente. E lógico, se ela desprende um tempo para investigar o acidente, tem que destinar uma equipe para isso. E isso daí também requer vai gerar um custo para ela, porque são pessoas que poderiam estar executando uma outra atividade. Agora, as consequências
para as empresas em relação aos trabalhadores. Antes foram as consequências para os trabalhadores, agora as consequências para as empresas em relação aos trabalhadores. E a primeira é essa daqui. A empresa ela pode perder trabalhadores extremamente qualificados devido à ocorrência do acidente. Então, aquele trabalhador executava uma função e ele era muito experiente naquilo, numa máquina ou um processo, e aí a empresa pode perder ele por um tempo muito longo devido ao acidente. E se perdeu esse trabalhador, ela tem que fazer o recrutamento, treinar outros empregados para executar aquela atividade. Há também as indenizações, né, aos trabalhadores feridos ou doentes, também é uma consequência para a empresa em relação aos trabalhadores. Tem ainda os gastos médicos, inclusive transportar o acidentado. Depois tem ainda isso aqui que nós já vimos, que são as ações regressivas. Se foi verificado então alguma negligência, o INSS ele pode ajuizar uma ação regressiva contra a empresa, a fim de ressarcir os cofres públicos devido ao gasto que a Previdência vai ter com o trabalhador devido ao acidente. E esses dois aqui, a redução no moral da equipe e absentismo, são fatores mais psicológicos. A equipe que trabalhava com aquela pessoa que sofreu o acidente, eles podem começar a ficar afetados psicologicamente e isso influenciar no rendimento que eles terão no trabalho daí para frente. Essa palavra aqui, absentismo, ela tem relação com faltas recorrentes que começam a acontecer após o acidente. O trabalhador ele passa a não se sentir bem mais naquele ambiente, ele se sente desmotivado, né, para trabalhar após o acidente, devido até mesmo por ter visto um colega, né, uma situação acontecer com um colega, e começa a faltar recorrentemente. E trabalhador faltando gera um custo para a empresa, porque ela precisaria dele para executar aquela função. Para fechar aqui, então, as consequências das empresas, há aqui o RAT. Esse RAT, antigamente era chamado de SAT. O RAT é uma contribuição que as empresas fazem à Previdência Social a depender do grau de risco que elas têm. E vocês já viram, né? Eu já falei com vocês, o grau de risco da empresa, ele é determinado pelo CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Isso quer dizer que, a depender do grau de risco que a empresa oferece, ela tem que contribuir com uma alíquota de 1, 2 ou 3% relativo à folha de pagamento. Pois então, o RAD que nós vimos antes, ele é uma contribuição a depender do grau de risco da empresa. Porém, sobre ele ainda existe o FAP, que é o fator acidentário de prevenção. A depender como são as condições de acidente de trabalho ou de ambiente de trabalho na empresa, aquele valor do RAT ele pode aumentar ou diminuir. Assim, na prática funciona mais ou menos assim. Se a empresa trabalha muito com prevenção e tem poucos acidentes, existe uma tendência de que esse fator acidentário de prevenção ele seja pequeno, o mais tendendo aí para o 0,5. Agora, se na empresa a quantidade de acidentes que acontece é muito grande, então existe uma tendência do FAP ele ser maior, vai se aproximando de 2. Então, aqui um exemplo para ficar melhor. Aqui o tipo de empresa, instalação e manutenção elétrica. Então, essa empresa vai ter esse KNAI aqui, 4.321-5/00. Para esse tipo de atividade econômica, o RAT dela
é igual a 3, ou seja, a alíquota que ela deve contribuir é igual a 3%. E aqui o fator acidentário de prevenção igual a 0,5324. Tem que ter 4 casas decimais, tá? Então, com esses dados, como que vai ficar a alíquota que ela vai contribuir? Inicialmente, seriam os 3% do RAT. Mas aí o FAP dela é 0,5324. Então, a contribuição que ela fará, a alíquota dela, passa a ser quanto? Os 3% que é tabelado, vezes o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, e a contribuição dela passa a ser 1,59%. Então, o que nós podemos concluir daqui? Essa empresa ela tem uma alíquota de contribuição de 3%. Porém, ela, vamos supor, ela trabalha muito com prevenção e não tem a quantidade de acidente de trabalho é pequena. Então, isso vai gerar para ela um fator acidentário de prevenção baixo, que foi esse aqui, 0,5324. Esse fator acidentário de prevenção baixo vai fazer diminuir aquela contribuição de 3% lá que é tabelado. Aqui a contribuição diminuiu, mas vamos supor que a quantidade de acidentes de trabalho nessa empresa fosse grande. Então esse fator acidentário de prevenção, ele seria alto. Por exemplo, vamos supor que fosse 2. Então a alíquota dela 3% seria vezes 2. Logo, a contribuição que ela faria seria de 6%. E a intenção com esse fator acidentário de prevenção é essa mesmo, é de certa forma bonificar quem tem a quantidade de acidentes pequena e penalizar quem tem a quantidade de acidentes grande. Ou seja, quem tem mais acidentes vai ter que pagar mais a previdência.